Outro princípio que a gente tem, também muito importante, muito relevante, seria o princípio da anterioridade. Só que a anterioridade, vou separar vocês em dois sentidos, dois pontos. A anterioridade de exercício financeiro e a anterioridade nonagesimal. Por quê? A de exercício financeiro, eu vou poder, em regra, cobrar o tributo, tá, que foi criado, que foi majorado, apenas a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que foi publicado a lei, aquele que foi publicado o ato legislativo, tá bom? Então só vou poder cobrar o tributo pelo princípio da anterioridade financeiro, só vou poder exigir o aumento do tributo a partir de quando? 1º de janeiro do próximo exercício financeiro. Então, se eu criei uma norma esse ano, 2020, só posso exigir esse tributo, só posso aumentar esse tributo a partir de 1º de janeiro de 2021, beleza? Esse seria o critério, então, do princípio da anterioridade de exercício financeiro. Já a noventena, que também é uma forma de anterioridade, que alguns autores falam de anterioridade mitigada também, porque ela é reduzida, eu tenho um prazo menor, tá? Teoricamente menor. A gente vai ver que teoricamente menor porque, na prática, ele protege mais o contribuinte, que é só 90 dias. Então aí eu tenho o quê? Publicado hoje, digamos, em abril, tá? 90 dias depois eu já poderia cobrar o tributo, mesmo que estivesse dentro do exercício financeiro, certo? Se ele fizesse exceção à regra ao exercício financeiro. Eu vou separar para vocês porque eles devem ser aplicados, devem ser utilizados os dois em conjunto. Porém, a explicação que eu tenho que dar aqui tem que ser separada para a gente saiba quando aplicar um e quando aplicar o outro, beleza? O primeiro, então, anterioridade de exercício financeiro. Como eu já disse aqui, a regra é qual? Criado, aumentado um tributo em um dado exercício financeiro, eu só posso passar a exigir esse aumento, exigir essa criação a partir de quando? 1º de janeiro do próximo exercício financeiro. Tranquilo? Então essa seria a base para a gente, para atuar então no direito tributário, para a gente entender então o direito tributário com relação à anterioridade de exercício financeiro. Quais são as exceções? As exceções praticamente são as mesmas que eu tenho do princípio da legalidade. E da mesma forma que o princípio da legalidade, que eu tenho só a possibilidade de alterar a alíquota, aqui também funciona da mesma forma. Então, através de portaria, através de decreto ou simplesmente ato administrativo normativo, eu altero a alíquota do IPI, do Imposto de Importação, depois de exportação do IOF, sem ofender o princípio da legalidade. Da mesma forma, publicado esse ato administrativo, portaria ou decreto, que alterou a alíquota desses 4 impostos, ele já pode ser cobrado a alteração, já pode ser exigida a alteração no mesmo exercício financeiro. Qual o sentido disso? O mesmo sentido que a gente tem na legalidade. Esses 4 impostos aqui são impostos extrafiscais, são impostos que trazem lá uma incidência de você provocar uma intervenção na ordem econômica para estabilizar o mercado, estimulando ou desestimulando certas situações. Vamos pegar um exemplo aqui, quando você teve lá a necessidade de importar da Argentina trigo. Por quê? O Brasil chega um momento que não conseguiu, por conta de um problema que teve na safra no sul, não conseguiu suprir a necessidade de trigo nacional e teve que fazer a importação. E justamente o trigo, ele encarece a cesta básica. Se eu tiver que esperar a publicação do decreto e só poder cobrar no primeiro dia do próximo exercício, e a gente está agora em abril, só vou poder cobrar a redução desse imposto de importação referente ao trigo 1º de janeiro do próximo ano. Ou seja, até lá a cesta básica está estourando, porque eu não tenho trigo. E aí vai aumentar o preço para aquela pessoa que tem menos capacidade contributiva e tem mais necessidade de ter preços baratos com relação ao alimento. Por isso, pensando nessas situações de intervenção do domínio econômico, intervenção na ordem econômica, através da tributação, para estimular ou desestimular, é que a gente tem também, no mesmo critério que a gente tem no princípio da legalidade, o princípio da anterioridade. Então, criado ali por meio de decreto, criado ali por meio de portaria, a alteração ou majoração ou diminuição da alíquota desses impostos já pode ser cobrado dentro do mesmo exercício financeiro. Beleza? Outra exceção à regra que a gente tem também, empréstimo compulsório. Só que toma cuidado com o seguinte, o empréstimo compulsório necessariamente tem que ser criado por lei. E no caso do empréstimo compulsório, por lei complementar. Tá? Porém, aquele empréstimo compulsório que é autorizado a sua criação de acordo com o inciso 1 do artigo 148, em casos excepcionais, calamidade pública e guerra externa, eu vou criar por lei complementar. Porém, criado a lei e publicado a lei, já posso cobrar
no mesmo exercício financeiro. Não há necessidade então de esperar o primeiro dia do próximo exercício financeiro. Por que não? Porque o empréstimo compulsório, no caso específico de calamidade pública, no caso específico de guerra externa, conforme previsto no inciso 1 do 148, tá? Nessa situação aqui, eu posso cobrá-lo no mesmo exercício. Por quê? Faz exceção à regra ao princípio da anterioridade de exercício financeiro. Beleza? No mesmo sentido extraordinário que eu tenho, aquele imposto previsto no inciso 2 do artigo 154, o imposto extraordinário de causa-guerra, da mesma forma, tem que ser criado por lei, porém, publicado a lei, já posso exigir no mesmo exercício financeiro. Você percebe que são situações excepcionais, situações que não dá para esperar a finalização do exercício financeiro para passar a cobrar só no próximo. Eu preciso de algo emergência, algo que tenha a satisfação de imediato. Por isso, esses dois tributos aqui também, o empréstimo compulsório, inciso 1, calamidade pública e guerra externa, e o artigo 154, inciso 2, impostos extraordinários de causa-guerra, uma vez publicada a lei, tá? Criado pelo legislativo, não faz exceção à regra da legalidade, então, criado a lei, eu já posso passar a exigir a cobrança, tá? Essa majoração no mesmo exercício financeiro, beleza? Outras exceções à regra, no caso, se de combustíveis, da mesma forma que eu posso reduzir e estabelecer por meio de decreto, tá bom? Reduzir e estabelecer por meio de decreto, publicou o decreto, também não precisa esperar o primeiro dia do próximo exercício financeiro. Já posso exigir a cobrança, já posso exigir a alteração no mesmo exercício financeiro. Publicado em 2020, já se aplica então também em 2020, beleza? ICMS combustíveis, da mesma maneira, o ICMS combustíveis, o ICMS monofásico, ICMS também alterado ou criado as suas alíquotas por meio do convênio, publicado o convênio, já pode ser exigida essa alteração no mesmo exercício financeiro, beleza? Essas são exceções à regra com relação ao princípio da anterioridade do exercício financeiro. Tem mais uma também, contribuições sociais, aquelas contribuições sociais previstas no artigo 195, ou seja, contribuições sociais para a manutenção da seguridade social, tá? Que é tratado pela doutrina como exceção à regra ao princípio da anterioridade do exercício financeiro. Por que isso? Porque na verdade ele tem uma aplicação de um princípio próprio, o princípio da noventena para as contribuições sociais. Por quê? Lá no artigo 195, no seu parágrafo 6º, ele fala que essas contribuições, as contribuições então para a manutenção da seguridade social, ela vai ser aplicada, tá, após o decurso do prazo de 90 dias. Ou seja, as contribuições sociais para a Seguridade Social, para o financiamento da Seguridade Social, eles respeitam o princípio da anterioridade mitigada, tá? É uma anterioridade própria. Por isso, não se aplica então a anterioridade de exercício financeiro. Então, estas contribuições sociais, aquelas contribuições sociais criadas de acordo com o artigo 195, publicado o seu aumento, publicada a sua majoração, publicada a sua criação, conta-se 90 dias e já pode fazer a cobrança, beleza? Agora, pode ser feita a cobrança no mesmo exercício financeiro? Pode. Por quê? Porque para elas, a doutrina de forma geral entende que seria uma exceção à regra ao princípio da anterioridade do exercício financeiro. Não se aplicando então a regrinha básica que a gente está vendo até agora de cobrar apenas, então somente, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que foi criado, aquele que foi majorado, beleza? Essas aqui, gente, são as exceções à regra ao que a gente tem ao princípio da anterioridade de exercício financeiro, beleza? Então, criado o tributo, criado o aumento, como essa forma de exceção ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, ele já pode ser cobrado, então, dentro do mesmo exercício financeiro. Fora essas exceções à regra, o que acontece com os demais casos? Criado então o tributo, eu tenho que respeitar o exercício financeiro. Portanto, para a grande maioria dos tributos, que não faz exceção à regra ao princípio da anterioridade, só podem ser exigidos e cobrados a criação ou majoração do tributo a partir de quando? Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que foi criada a tributação. Ou seja, aumentei o tributo em 2020, eu só posso fazer a cobrança a partir de 1º de janeiro de 2021. Tranquilo, pessoal? Para a gente finalizar a parte do princípio da anterioridade do exercício financeiro, a gente tem que analisar o que tem o teor da súmula 669, tá? Que para os dias atuais a gente não tem uma, digamos assim, uma visão tão
tão lógica da sua aplicabilidade, que ela diz o quê? A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Por que isso? Vamos entender o contexto que chegou essa súmula, o porquê que surgiu essa súmula e por que ela tem relevância para a gente nesse ponto, justamente pelo princípio da anterioridade. Primeira coisa, prazo de pagamento do tributo não se confunde com o critério temporal, tá? O critério temporal que a gente viu ali atrás é o quê? É o momento que vai surgir a obrigação tributária, é o momento que vai surgir o fato gerador, que vai ocorrer o fato gerador. A lei então tem que prever qual é o momento que vai surgir o fato gerador, qual é o momento que vai ter incidência desse fato gerador, para saber exatamente quando vai ter o nascimento da obrigação tributária. Agora, prazo para o pagamento de tributo é diferente. Eu posso ter lá a obrigação tributária surgida em um momento, critério então temporal, e estabelecer na legislação que o contribuinte pode pagar o tributo em outro momento. Ou seja, vou pegar o exemplo do ICMS, tá? O ICMS, o seu fato gerador é a circulação da mercadoria. E a legislação fala que a circulação da mercadoria se dá com a saída da mercadoria do estabelecimento empresarial, do estabelecimento então do contribuinte. Então saiu a mercadoria, circulou, já tem o fato gerador. Naquele momento, eu deveria pagar o tributo. Porém, a legislação de ICMS, em regra, atribui outro momento para o pagamento, até para facilitar o contribuinte. Então eu posso pagar os tributos referentes ao ICMS daquele mês, ou no final do mês, ou no início do próximo mês, que geralmente é assim que a legislação estadual estabelece. Ou eu pago a tributação no final do mês, no último dia do mês, ou eu pago no início do próximo mês, referente a todo o fato gerador ocorrido naquele mês. Então, todas as mercadorias que saíram do estabelecimento empresarial naquele mês, eu vou juntar tudo e recolher em um dado momento. Ou seja, o fato gerador ocorreu quando saiu mercadoria. O critério temporal ocorreu quando saiu mercadoria. E qual é o prazo de pagamento? Final ou começo do mês. Tranquilo até aqui? O que acontece com isso? O prazo então de pagamento de tributo, conforme a gente tem lá a possibilidade, não precisaria respeitar o princípio da anterioridade. Por que não? Porque ele não está mudando a forma de cobrança do tributo, não está mudando o valor do tributo. Então, por que foi colocar essa súmula aqui? Lá atrás, no passado, na época a gente tinha inflações galopantes, tinha inflações que chegavam a ter 90%, 100% ao mês, tá? Mudar a data de pagamento ou prazo de pagamento de algo, eu poderia trazer um aumento do tributo, poderia fazer um aumento daquela cobrança, mas não um aumento real, mas sim um aumento que vai trazer simplesmente a recomposição de poder de compra da moeda. Em que sentido? Ora, o que é a recomposição do poder de compra da moeda? O índice inflacionário, a inflação que é aplicada no custo daquele produto, eu tenho que adequá-lo à nova estrutura. Ou seja, se eu tenho 10% de corrosão conforme a inflação, para eu recompor o poder de compra daquela moeda, eu tenho que aumentar 10% também. Tá? No passado, se eu tivesse lá a inflação mensal de 100%, eu teria que para o próximo mês aumentar o valor em 100%. Mas eu não estou aumentando o valor material, eu estou aumentando o valor formal. É só a recomposição de poder de compra da moeda. O que eu comprava com 100 mil, eu passo a comprar agora com 200 mil. Que acontecia no passado. Você nunca sabia o quanto você ia pagar no mês que vem de aluguel, de faculdade, de escola, nada. Você não sabia quanto você ia receber. Sempre tinha aplicação de inflacionário. Então eu tinha o quê? Aumentou 100%? No próximo mês eu vou ter um aumento de 100%. Mas não é um aumento real, é só recomposição de poder de compra da moeda. E aqui aconteceu o seguinte, em alguns casos, mudava-se a data de pagamento do tributo e por conta desse índice inflacionário, os contribuintes começaram a ir para a justiça e falar o seguinte, olha, eu tinha que pagar dia 5 R$100 de imposto. Passou a cobrança para o dia 10 e agora dia 10 eu já tenho que pagar 110. Então houve um aumento. Se houve um aumento, só pode ser mudado esse prazo de pagamento de tributo só a partir do primeiro dia do seguinte, beleza? Agora, chegou até o STF e ele falou que não. Por quê? Não há um aumento de tributo, é simplesmente a recomposição do poder de compra da moeda. Se eu estou só recompondo o poder de compra da moeda e não majorando aquele tributo, não precisa então respeitar o princípio da anterioridade do exercício financeiro. É nesse ponto então aqui que essa súmula 669 ela passou a ser vinculada como uma súmula do STJ. Foi a decisão então do STJ terminando o seguinte: a norma legal que altera o prazo de recolhimento de tributo não precisa respeitar o princípio da anterioridade
de exercício financeiro. Justamente por quê? Porque não há nessa alteração de prazo uma alteração de valor do tributo. E quando há alteração de valor do tributo, é meramente uma recomposição de poder de compra da moeda. Em cima disso, também decidiu o Supremo que não pode ser cobrado imposto de renda sobre os valores que você tem de alcance da poupança. Por quê? Os valores que eu tenho na poupança é meramente recomposição de poder de compra da moeda. Eu não estou ganhando nada aquilo lá, só estou recompondo o valor. Se o índice inflacionário for 3%, eu vou ter na poupança 3%. Na verdade, nem isso eu tenho, né? A poupança às vezes dá valor muito menor que o índice inflacionário. Mas ali eu não estou tendo ganho, eu estou tendo simplesmente o quê? Recomposição de poder de compra da moeda. Se é só recomposição de poder de compra da moeda, não é um aumento, não é um ganho, não pode ser tributado como se tributa ganho de capital. Não pode ser tributado como se tributa um CDB, um RDB, que lá sim eu tenho um ganho. Além do índice inflacionário, eu tenho também um ganho de valores. Esse ganho de valores, eu tenho incidência de imposto de renda sobre ganho de capital. Então a poupança, como não tem ganho de capital, é meramente recomposição de poder de compra da moeda, recomposição do poder inflacionário, eu não posso então aplicar essa tributação, beleza? Por isso então a importância da súmula 669. Beleza, galera? Bom, prosseguindo aqui, a gente vai ter o princípio da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade nonagesimal, eu quero que vocês tomem bastante cuidado com ele pelo seguinte. Na verdade, ele é um princípio que foi incluído na Constituição Federal pela emenda 43 de 2003. Tá? Essa emenda ela foi importante pelo seguinte, era um momento de discussão na justiça, um momento de discussão por cobrança de tributos, um momento em que o judiciário se debruçava na ideia de analisar ali uma limitação imposta pelo Estado através da CPMF, através da cobrança CPMF e a reedição daquelas medidas provisórias para a cobrança da CPMF, tá? E aí um momento X em que por um lapso deixar de publicar a reedição dentro do mesmo prazo que tinha para incidência daquela medida provisória anterior, os 30 dias, ou seja, a reedição, para que não tivesse a cobrança, a exigência do princípio da anterioridade de exercício financeiro, já tinha que ser publicado essa reedição dentro daquele período de 30 dias de validade da medida provisória anterior. Ou seja, tem a aplicação hoje, tem validade de 30 dias. Tá chegando dia 25, 26, eu já publico uma reedição daquela mesma medida provisória. Por quê? Eu tenho só uma continuidade. E isso foi praticamente um ano inteiro. Só que teve um lapso. E nesse lapso, ao invés de publicar essa reedição dentro desse prazo de 30 dias, passou 2, 3 dias. E aí veio a publicação. Como veio a publicação fora desse lapso, não era uma continuidade, e sim uma nova medida, uma nova norma. Se era uma nova medida, uma nova norma, eu tenho que respeitar de novo os princípios inerentes à tributação. Entre eles, eu tinha o princípio da anterioridade de exercício financeiro. O que aconteceu? Como teve esse lapso, só passou a ser exigido essa medida provisória, essa alteração nova, quando? A partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que foi publicado aquela norma. Beleza? Com isso, o STJ verificou que, olha, esse princípio da anterioridade financeiro não protege tanto o contribuinte. Por que não? Porque se eu publicar uma lei dia 24 de dezembro, tá? Véspera do Natal, ele já tem validade no 1º de janeiro, ou seja, uma semana depois. Qual é a proteção que o contribuinte tem? Principalmente porque, final de ano, as festas finais de ano, as grandes empresas principalmente dão umas férias coletivas, os escritórios dão férias coletivas, não é férias, né? Um afastamento ali temporário de uma semana. Para quê? Para que volte o ano já com coisas novas. Agora, e se, lógico, a gente sabe que não vai acontecer isso, tá? É muito difícil acontecer isso aí, mas e se eu fizer a publicação dessa alteração da legislação tributária no dia 31 de dezembro? Pelo princípio da anterioridade de exercício financeiro, já poderia cobrar no dia seguinte, ou seja, 1º de janeiro do ano seguinte. Então, 31 de dezembro de 2020, publicou uma lei. Quando é que eu posso exigir? Primeiros dias do próximo exercício. Quando? 1º de janeiro de 2021, ou seja, no outro dia. Então, a empresa volta a trabalhar já com o ônus de uma nova legislação. Com isso, ficou ali na decisão do STJ esse obterdict, tá? Uma citação feita por um dos ministros com uma forma de que não traz proteção. Isso levou o legislador a ter a possibilidade ali de analisar a Constituição Federal e os princípios que protegem o direito tributário, que protegem o contribuinte, e verificar o quê? Não está protegendo efetivamente. Por isso se criou o quê? Buscou lá naquela ideia que a gente acabou de ver com vocês aqui, as contribuições sociais
para manutenção, para financiamento da Seguridade Social, do artigo 195, o seu parágrafo 6º, a noventena, que é muito mais efetiva. Porque mesmo que eu possa cobrar dentro do mesmo financeiro, não vai acontecer eu publicar uma alteração hoje e cobrar amanhã, como é o financeiro. Só vai ter a possibilidade de ser cobrado quando? 90 dias depois. Então, pelo menos 90 dias eu garanto proteção. Pelo menos ali o contribuinte tem lá um espaço de 90 dias para analisar a legislação e aí sim poder ser cobrado. Por isso, foi criada então a alteração na Constituição Federal pela emenda 42 de 2013, que acrescentou o princípio da noventena, que antes era exclusivo das contribuições sociais para a Seguridade Social, hoje se estendeu aos demais tributos. Então hoje, como proteção do princípio da não surpresa, além do exercício financeiro, eu também tenho a noventena, beleza? Noventena, tomem cuidado com ela, porque as mesmas exceções à regra, ao princípio da legalidade, ao princípio da anterioridade, se repetem aqui na anterioridade nonagesimal, ou anterioridade ou noventena, ou simplesmente anterioridade mitigada, com exceção de um, tá? O IPI não faz exceção à regra à noventena. Ele vai se aplicar então simplesmente o quê? Ele pode ser cobrado dentro do mesmo financeiro, porém somente 90 dias após a sua publicação. Por quê? Ele não faz exceção à regra ao princípio da anterioridade de exercício financeiro. Por quê? Quando foi alterada a legislação, percebeu-se que o IPI, mesmo sendo um tributo de competência federal e natureza extrafiscal, ele é um tributo arrecadatório, é um tributo que arrecada bastante para a administração pública e é um tributo que tem uma influência muito grande na ordem econômica, principalmente no preço dos produtos. Por isso, entendeu-se por bem dar pelo menos a esse IPI o respeito à noventena. Então ele faz exceção ao exercício financeiro, pode ser cobrado dentro do mesmo financeiro, porém não faz exceção à noventena. Então ele tem que respeitar da sua publicação 90 dias para poder ser cobrado, beleza? E aí no seu lugar entrou o quê? O imposto de renda. Por que entrou o imposto de renda? Porque na verdade o imposto de renda ficaria muito complicado se eu aplicasse noventena com ele. Por que isso? Porque o imposto de renda não vai trazer surpresa. A alteração que eu faço agora nesse exercício, ele vai refletir a alteração só no que vem. Então não vai ter aquela surpresa do contribuinte já de publicar a lei e já fazer a cobrança. Ao passo que, se eu tiver que respeitar a noventena e alterá-lo no final do exercício, eu vou ter lá um período de 90 dias, no exercício que vem, tá? 90 dias para a cobrança desse tributo, desse imposto de renda sobre uma base e depois para frente uma outra base. Se já é complicado o pagamento do imposto de renda com uma legislação que tem incidência o ano todo, imagine se eu tivesse uma legislação que tem incidência em 3 meses e depois uma incidência diferente no restante do ano. Já é difícil fazer do jeito que está. Se eu criar mais embaraço ainda, vai ficar mais complicado ainda. Por isso, então, foi tirado o IPI daquela relação dos 4 impostos que faz exceção à regra, a anterioridade, o exercício financeiro e a legalidade, e foi colocado no seu lugar o imposto de renda, beleza? Além dele, além do imposto de renda, também faz exceção à regra a noventena, tá bom? O empréstimo compulsório do inciso 1 do artigo 148, aquele de calamidade pública e guerra externa, certo? Outro que faz exceção à regra aqui, ou melhor, que não faz exceção à regra, né? Aqui a gente vai ver uma outra critério. Bom, que faz exceção à regra com relação à noventena. Imposto de exportação, imposto de importação, o imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, o IOF, e o empréstimo, o imposto de renda, o IOF, e o empréstimo compulsório de calamidade pública e guerra externa. Tranquilo? Agora, no caso do IPI, tomem bastante cuidado que tem um ato aqui que já ocorreu na legislação e esse ato aqui já foi julgado pelo judiciário, tá? Que ocorreu lá em 2010, onde teve uma redução do tributo, tá? Uma redução de alíquota de tributo para aqueles materiais da linha branca, tá? Que era o quê? Material de cozinha. Então, geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, tudo isso teve uma redução lá em 2010 com relação ao IPI. Essa redução, depois ela teve um certo período, ficou reduzido lá por um certo período, e depois ele teve o quê? O reestabelecimento da cobrança. Nesse caso específico, o que aconteceu? Não foi só para a linha branca, tá? Foi lá para veículos e matéria de construção. Essa redução em 2010, ela veio num certo período, e a legislação falou o seguinte, vai ficar reduzido o IPI,
por um certo período. Se não me engano, foram 3 meses. Depois, passados os 3 meses, se entendeu que não teve tanto efeito ainda. Então o mercado não estava aquecido ainda. Precisava mais um período. Renovou por mais um período. Depois disso, acabou-se que renovando por uma terceira vez ainda esse IPI reduzido, tá? Mas depois que passou esse período, passou esse tempo, a legislação não foi renovada. Então voltou a ser cobrado aquele IPI conforme a legislação anterior previa. Então aumentou de volta o IPI, beleza? Nesse momento foi tentado a alegação de que desrespeitou o princípio de noventena, porque logo que passou esse período, não foi renovado, já passou a ser cobrado o valor novamente, sem respeitar os 90 dias, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Nesse caso específico, o STJ entendeu que não era ofensa ao princípio da anterioridade de exercício financeiro. Por quê? Porque a lei previa um prazo de validade dessa redução. E passado esse prazo de validade, o tributo voltaria a ser cobrado num patamar que era antes. Ou seja, não traz surpresa para o contribuinte saber que está lendo uma lei que vai ter uma redução de 3 meses e depois volta a ser cobrado o tributo. Ele já sabe que a redução vai ser só de 3 meses. Passado 3 meses, não tem mais a aplicabilidade daquele princípio. Beleza? Então, nesse caso, não é que eu faço... foi uma exceção à regra do princípio da noventena aplicado ao IPI. Na verdade, não foi isso. É simplesmente a forma como foi criada a lei. Eu não reduzi e depois restabeleci. Eu simplesmente reduzi um valor e a própria lei falava, esse benefício é temporário. Passado o período da lei, passado o período que estava de validade essa norma, o IPI então volta a ser cobrado o patamar que era antes. Então já não tem uma surpresa para o contribuinte. Por isso, então, foi aceita a possibilidade do quê? Da não aplicação, nesse caso, 2010, do princípio da anterioridade nonagesimal. Porém, numa outra situação, que envolvia lá a importação de veículos para o Brasil, tá? Nessa situação foi feito o quê? A redução do IPI, tá? Ou melhor, o aumento do IPI sobre carros importados. E esse aumento do IPI sobre carro importado houve ali a ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque justamente esse aumento do IPI foi publicado através de decreto, esse aumento, e já passou a vigorar no dia seguinte, desrespeitando o princípio da anterioridade do exercício financeiro. Nesse caso, então, o Supremo passou a entender o quê? Que há necessidade de ser aplicado noventena, portanto o IPI só pode ser cobrado, só pode ser exigido esse aumento 90 dias após a aplicação da norma que aumentou o IPI sobre carros importados, beleza? Então perceba o seguinte, o IPI não faz exceção à regra, tirou o IPI e se colocou o imposto de renda, porém, mesmo tendo colocado o imposto de renda no lugar do IPI, o IPI ele teve esses nuances. Lá em 2010 já tinha emenda, já existia emenda, ele não foi aplicado a noventena, por quê? Porque a lei estabelecia um tempo de validade daquela redução, depois voltaria, não traz surpresa. Já recentemente, quando teve o aumento sobre carros importados, o aumento de IPI sobre carros importados, o STF entendeu que há ofensa ao princípio da legalidade. Por quê? Nesse caso específico, eu tive um aumento, mas não tinha prazo, não tinha nada. Esse aumento, então, não respeitou o princípio da noventena. Não respeitando o princípio da noventena, há então a possibilidade do quê? De eu aplicar ali uma ofensa à Constituição Federal, o que fez o STF, certo? Bom, outra coisa que eu quero que vocês tomem bastante cuidado, está separado bem bonitinho para vocês aqui. Exceção à anterioridade financeiro, mas deve respeitar o princípio noventena. Ou seja, faz exceção ao exercício financeiro, mas respeita a noventena. Trocando em miúdos, posso cobrar dentro do mesmo exercício financeiro, mas devo respeitar pelo menos 90 dias. Se de combustíveis, quando eu vou reduzir e restabelecer, pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, porque faz exceção ao exercício. Porém, publicar essa alteração tem que esperar 90 dias, beleza? Outro, ICMS combustíveis, aquele ICMS monofásico, que vai ser publicado, vai ser alterado, vai ser criado a sua alíquota por meio de convênio. Da mesma forma, pode ser cobrado dentro do mesmo financeiro, porém tem que respeitar os 90 dias. Publicado o convênio, 90 dias depois é que tem validade essa alteração. Justamente porque os dois incidem sobre um produto que tem influência direta no mercado econômico, o combustível. Por isso, então, esse respeito à noventena. Agora, ao contrário, respeita a noventena, ou melhor, faz exceção à noventena e respeita a anterioridade do exercício financeiro. Ou seja,
não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, tá? Não posso cobrar porque não faz exceção ao exercício financeiro, porém, não precisa esperar os 90 dias, que no caso é imposto de renda, que a gente acabou de falar sobre ele, e tomem cuidado de ficar na prova da ordem. Fixação da base de cálculo, tá? Fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, nessa situação também, eu posso alterar a base de cálculo do IPVA e do IPTU sem precisar respeitar os 90 dias. Depois, eu tenho que respeitar o exercício financeiro. Ou seja, se eu mudar no último dia do ano, essa base de cálculo já pode ser aplicada no primeiro dia do próximo exercício? Pode. Por quê? Respeita o exercício financeiro, mas faz exceção à noventena. Então não precisa ficar esperando 90 dias. Até mesmo facilitar. Imagina se eu tivesse lá, da mesma forma que imposto de renda, 3 meses cobrado sobre uma base e dali para frente cobrado sobre outra base. Por isso, então, eu tenho também a exceção à regra, a aplicação da noventena, beleza? Então, faz exceção à regra a noventena, tá? Mas respeita o exercício financeiro, imposto de renda e alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Beleza, galera? Então, aqui a gente está vendo com vocês aqui os princípios que fazem, o princípio da não surpresa, que são aplicados como proteção ao contribuinte para não trazer surpresa para o contribuinte. Noventena e anterioridade de exercício financeiro. Certinho?